Feliz aniversário aos leoninos! No vídeo de hoje eu falo sobre a temporada leonina que começa neste sábado, no dia 22 de julho. No vídeo de hoje eu falo sobre quais são as qualidades, algumas das qualidades simbólicas do signo de Leão e falo também sobre algumas datas importantes para esse período de um mês. Portanto, estejam atentos e tenham com vocês aí lápis e papel na mão para vocês anotarem os grandes momentos deste período. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos e com as suas amigas, leoninos, leoninas ou não, e se inscreva no canal para você receber as notificações. Além disso, acompanhe também a astróloga nas redes sociais e no site oficial. Bem, moçada, a partir de agora eu me fio pelo texto que eu escrevo diariamente. A partir de agora é uma leitura guiada. Vamos lá, nesse ano a gente tem a temporada leonina entre os dias 22 de julho e 23 de agosto. Às vezes, de um ano para outro, dá uma ligeira alteração de horário, portanto a gente pode ter uma alteração de data, tá bem? Bom, e se alguns de nós estão preocupados esse ano, especialmente com as temperaturas extremas, agora é um período ainda mais delicado, porque a gente está entrando no auge do verão e do inverno, verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul, então a gente vai viver períodos ainda mais extremados, cheios de eventos, com mudanças climáticas e tudo mais. Mas, para muito além do frio e do calor, e de todas as reviravoltas que o planeta, as cambalhotas que o planeta pode viver nesses próximos dias, é interessante a gente perceber quais são as qualidades relacionadas a Leão que extrapolam o macrocosmo, nos afetam no microcosmo e nos fazem desenvolver em outras direções. Então é agora que a gente vai desenvolver alguma coisa muito mais relacionada à identidade, à criatividade e respeitar, considerar acima de tudo os nossos desejos. Entretanto, esse também é o período em que a gente pode ver alguns aspectos sombrios do signo de Leão, como por exemplo o individualismo, a vaidade e o orgulho, tá bem? Bom que eles não se tornem nossos piores inimigos, Que a gente aproveite esse período para a gente brilhar. Bora falar sobre o signo de Leão, quais são suas qualidades simbólicas e de que maneira isso pode afetar a todos nós, porque vejam bem, a gente pode ou não ser nativo do signo de Leão, mas de repente você tem um ascendente em Leão, tem uma lua em Leão, então você vai absorver também muitas das qualidades leoninas na sua manifestação comportamental, tá bem? Vamos lá. Regido pelo Deus Sol, pelo grande rei Sol, Leão é essa figura absolutamente solar. Por isso eles são o centro, a força, a luz, a inspiração e a fonte de vida para os demais, Na imagem de reis e de rainhas, de príncipes e de princesas, Leão ficou conhecido como aquele que, tendo a bravura de domar as suas feras interiores e, portanto, domar as suas feras exteriores, é a figura que ganhou o título de chefe da tribo, justamente porque ele tem todo esse vigor e toda essa qualidade, e a partir disso tudo que ele perpetua a espécie com uma rica herança que se propaga e que atravessa pelos tempos, Eis a origem da relação do signo com coragem, com liderança e com audácia. Então não é algo que venha de fora para dentro, é algo que vem de dentro para fora, representando, portanto, a sabedoria de algumas autoridades e, muito naturalmente, é por isso que eles se tornam líderes, tá bom? Ou pelo menos deveriam se tornar líderes. O brilho de um dirigente deveria nascer do seu honrado coração, nasce da honra, tá bom? Como um símbolo do masculino, é muito interessante lembrar do glifo, o desenhozinho, o símbolo de Leão, ele é um pequeno espermatozoide, portanto tem a ver com virilidade, tanto em homens quanto em mulheres, Por isso tem a ver com a força criadora, a capacidade de gerar, a capacidade de colocar crias, projetos, coisas bacanas, bonitas e brilhantes no mundo, tá bom? E aí acaba simbolizando também os próprios filhos, São aqueles que se identificam no final das contas com a sua manifestação criativa mais amorosa. Leão é aquele que tem a consciência de si mesmo, portanto ele é o ego pessoal, é o eu. Em contrário, em ambivalência,
com o Aquário, que é o signo do ego coletivo. Portanto, um tem muito a ensinar com o outro e grande parte da evolução do signo de Leão tem super a ver com entender a sua contraparte, o seu signo oposto e complementar, que é Aquário. Porque para que serve o que lhe é próprio, se não para compartilhar com os outros, né? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Ou então, no final das contas, ele pode acabar se identificando apenas com arrogância, com superioridade, e aí a gente está falando do ladinho mais desprezível de Leão. Os leoninos raramente se importam com os invejosos, porque no final das contas, eles nasceram com tantas ferramentas e com tantas qualidades que eles vão ter uma vida farta. E fartura aqui não é só no sentido financeiro, uma vida farta sob várias perspectivas, tá? No entanto, eles exigem aplausos e lealdade plena, portanto, coro, né? Clube de fãs. Isso tudo é muito importante para os leoninos. Enquanto os demais estão se preocupando com dinheiro, eles se preocupam, no final das contas, com a sua glória, com o que eles vão deixar no mundo, né? E escrever sua história tal qual um dia reis e rainhas escreveram também seu nome na história. Os leoninos com mapas mais harmoniosos encontram caminhos abertos e grandes possibilidades na vida. E mesmo que os desafios sejam grandes, no final das contas, a perseverança é algo constante neles, né? Porque eles são um signo fixo, tá? Geralmente eles são amorosos, generosos, simpáticos, magnéticos, protetores, decididos, super criativos, admiráveis, encantadores. Eles são sim leais e são cheios de vida. No entanto, leoninos que tenham mapas com aspectos tensos podem se identificar, de novo, com um aspecto mais sombrio do signo. E aqui a gente está falando daquelas figuras que adoram ostentar, que adoram gastar muito mais do que tem na verdade, se tornando pessoas muito exibicionistas, orgulhosas, verdadeiros déspotas e figuras super megalomaníacas, tá? Às vezes, quem escuta sobre os planos de um leonino não consegue distinguir muito bem se aquilo é um projeto real, palpável, plausível, possível, ou se de repente é simplesmente um surto de grandeza. Outra contradição na vida de um leonino pode ser a sua timidez, isso que é muito interessante. Dentro da perspectiva junguiana, a gente pode ter um signo, todo mundo espera que leão seja aquele pavão que suba no palco, super eloquente, fale com todo mundo, né, aquele poço de carisma. Não necessariamente, às vezes a gente tem essas qualidades de uma maneira mais introvertida. É o que o Jung chama de os tipos introvertidos e extrovertidos. Então você fala assim, fulano não é um leonino típico. Bom, as pessoas estão se fiando muito nesses memes de astrologia, né, que rotulam as pessoas e estereotipam as pessoas. A astrologia é uma psicologia antiga, a gente precisa entrar de maneira muito mais profunda no arquétipo para a gente entender essa potência, toda essa que eu acabei de descrever, e perceber que toda essa manifestação pode ser para fora ou pode ser de uma maneira mais discreta. E a pessoa continua tendo toda essa honradez, toda essa criatividade, mas de uma maneira mais introvertida, tá bom? Se a pessoa se incomodar muito com isso, se isso for uma questão na vida dela, talvez fosse interessante, por exemplo, ela estudar alguma coisa que liberasse a sua criatividade. De repente fosse, quem sabe, para uma aula de teatro e finalmente subir no palco, porque o ambiente público é, sim, muito lugar da sua manifestação. Então seria interessante tentar experimentar esse brilho para todos, né? Como eu tinha dito anteriormente. O leonino não usa sua força criativa para expressar o melhor de si. Ah, tá, entendi. A pessoa se perde no texto e volta. É isso aqui, quer ver? Olha, o leonino, às vezes, quando ele acha que ele não desenvolveu parte desse brilho, dessa sua criatividade, ele tem mania de projetar nos filhos e nas filhas uma projeção, digamos, de sucesso, de encantamento, né, de dar certo na vida. Então, às vezes, ele empurra os filhos e as filhas para o palco da vida, porque tem ali uma questão projetiva, né, de realização. E no final das contas, isso acaba reprimindo os filhos, deixando os filhos estressados, desconectados e frustrados, porque uma coisa é o caminho dos pais leoninos, outra coisa é o caminho dos filhos, que tem outros signos, tem outras viagens, tem outros sonhos, tem outros caminhos, tá bom? De maneira geral, os leoninos mais típicos são os que irradiam sol e calor. São os que vivem rodeados de familiares, de amigos, de fãs.
Eles brilham tanto que as pessoas sempre querem estar na presença deles. Esse brilho é legítimo, ele é natural e ele não precisa ser forçado. Se a pessoa está forçando, não é natural. Sabe aquela pessoa que simplesmente está e está todo mundo ao redor dela que nem abelha no mel? Esse é o brilho verdadeiro, puro, de uma figura leonina ou uma figura com aspectos importantes em leão, tá bom? E justamente porque eles brilham tanto, geralmente são pessoas de fato das artes, né? São artistas, são atores, são escultores, são escritores, são pessoas da área de moda, fashion, todo o pessoal de estética, tá? Quem trabalha em cinema, quem trabalha em televisão, influencers, muitos bons influencers, né? Aqui a gente está falando também, além dessa figura toda da área dos criativos, a gente está falando também de grandes lideranças. Lembram que eu falei agora há pouco que ele pode ser um grande chefe da tribo, um baita de um xamã, um baita de um cacique? Por isso se tornam, sim, presidentes, se tornam grandes empresários, se tornam governantes, governadores, e alguns deles, dentro da sua perspectiva mais sombria, acabam se tornando uns verdadeiros tiranos, né, e uns autocratas, ditadores. Bom, moçada, vamos entender o que a gente pode esperar para essa temporada, né? O que pode atravessar todos nós nesse período. É na temporada leonina, sendo nativos ou não do signo de Leão, que a gente vai falar de toda a temática leonina. Então tudo isso vai nos abraçar esses dias, a gente tendo ou não um leão importante no nosso mapa. Portanto, é tempo da gente falar de valor próprio, de amor próprio, de brilho pessoal, de quem sou eu no palco da vida. Tá falando da nossa criatividade, da nossa identidade, tá falando de diversão, da gente se divertir, sabe? Da gente gozar com a vida, tá? Tá falando também de filhos, tá falando de família, tá falando de beleza. É um tempo da gente falar de arte e de cultura. Como escrevo, ensina, ganharão evidência, portanto, artistas, celebridades, influencers, empresários, políticos, líderes, reis e ditadores. Vão prestando atenção em pessoas e situações pelos próximos dias, porque tudo isso vai estar em pauta e essas figuras vão ganhar muito mais voz nos jornais nos próximos dias. Anotem aí com vocês algumas das datas que eu acho que são as mais importantes desse período, que tem momentos, vejam só, logo de cara, eu já deixo aqui para vocês a Vênus entrando em retrogradação agora, no final de semana. A Vênus fica retrógrada em Leão por um período de 6 semanas, de 22 de julho a 3 de setembro. Aqui a gente está falando de dilemas e de revisões em se tratando dos temas favoritos desta mocinha e também neste signo. Portanto, a gente vai estar revendo amor, relacionamento, arte, beleza, tá bom? Em Leão, a gente espera por momentos de grande individualismo, mas também de autoafirmação, tá? Um tema que eu acho que ganha importância nesse momento é, de novo, como eu falei no vídeo da segunda-feira, a questão da greve de atores, de atrizes, de roteiristas, de diretores em Hollywood, né? A gente está falando de toda essa turma que faz arte, né? Que faz cinema. Então, acho que isso ainda vai ganhar muita notícia nesses próximos dias, porque em retrogradação a gente reavalia, reconsidera, repensa uma série de coisas. Bora acompanhando isso tudo? Bom, como esse é um tema super importante e que afeta muito a vida da gente em várias áreas da vida da gente, eu quero fazer um vídeo especial, grandão, sobre Vênus retrógrada e quero fazer isso amanhã. Então, portanto, não percam. Bom, a próxima data importante é Quirón retrógrado em Áries, que rola também a partir dessa semana, tá? Quirón é mais um astro, portanto, que entra em retrogradação. Em Áries, a gente está falando dos invencíveis. É interessante essa ferida que nunca cicatriza no grande herói. Por que ele volta e está retrogradando, né? Porque de repente ele está falando pra gente, cara, não aguento mais ser super-herói. Quem sabe seja o tempo da gente revisitar essa história do Clark Kent, deixá-lo mais humano, né? Pensar nas nossas vulnerabilidades, sustentar essa persona de super-hero o tempo todo, né? É muito cansativo. Bora pensar sobre as nossas vulnerabilidades nesse período? Acho que vale a pena, tá bom? Bom, nesse período a gente tem Mercúrio entrando em Virgem e é um período legal, só que lá na frente ele entra em retrogradação. Então a gente vai ter Mercúrio em Virgem de 28 de julho a 4 de outubro, vejam que é um período grande. Entretanto,
De 23 de agosto a 15 de setembro ele fica retrógrado, ou seja, é lá na temporada virginiana, é no próximo mês. O que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar a temporada leonina para a gente resolver todos os nossos BOs, enquanto Mercúrio ainda está direto. E está direto num signo maravilhoso, né? Porque ele está em casa, ele está domiciliado. Mercúrio em Virgem funciona muito bem. Ele é meticuloso, ele é delicado, ele é um monte de coisas. Eu vou também fazer um vídeo especial sobre Mercúrio em Virgem e também Mercúrio retrógrado, mas já deixo a dica que é para vocês deixarem anotado na agenda de vocês e se organizarem com alguma antecedência, tá bom? Bem, moçada, no dia 1º de agosto a gente vive a lua cheia, tá bom? A lua cheia em Aquário, que é o signo oposto e complementar em Leão. Entretanto, a gente está vindo da lua nova. Vou deixar o vídeo para vocês aqui da lua nova, né? Que a gente tá vindo de uma lunação canceriana. A lua começou, né? A última lua nova se deu ainda com o sol em Câncer. Então a gente ainda está numa lunação canceriana, entretanto, de lua cheia. No eixo Leão-Aquário, tá bom? Aqui a gente está falando do apogeu de algumas tensões que tem uma super relação entre as questões Leão-Aquário, o eu, né, o autocentramento e o nós, o ego coletivo de Aquário. Tá, é um momento importante para a gente falar de brilho pessoal, a gente falar das pessoas que contribuem com o planeta, o auge, o apogeu de uma figura super megalô, excêntrica, que quer todos os holofotes para si. Vamos prestar atenção no que é que figuras tipo, sei lá, Putin, mesmo Biden, ou Trump acima de tudo. Vamos falar aí nos próximos dias, acho que pode ser interessante, tá? Óbvio que eu vou fazer um vídeo especial sobre a lua cheia, pertinho da lua cheia. Bom, a próxima data que eu acho importante, a quadratura é a tensão entre Sol e Júpiter, que acontece entre 1º de agosto e 8 de agosto, ela já vai estar participando lá da lua cheia, tá? Nessa tensão, a gente pode falar de alguém, de uma figura pública, de um político ou celebridade que ganha grande carisma nos holofotes. Então, da lua cheia para cá, né, a gente vai estar vendo essa figura. Entretanto, nas nossas vidas pessoais, se você esse a chance de dizer algo para muita gente sobre você, o que você diria, né? Eu acho interessante a gente acompanhar esse posicionamento para a gente se colocar também, não apenas acompanhar os noticiários dos megalôs por aí, né, das notícias do mundo, mas para a gente se colocar. Bom, tem uma data que é encrencada, que é a seguinte: de 6 de agosto até o dia 10 de agosto a gente tem a Vênus em conjunção com a Lilith, ambas em Leão, mas a Vênus vai estar retrô. Entretanto, essas duas figurinhas femininas vão estar em quadratura com Urano em Touro. Esse pode ser um dos momentos mais difíceis para os relacionamentos, pois a Vênus retrô, me perdi. Estamos aqui falando da possibilidade de reviravoltas súbitas. Aí ela se encontra e se perde novamente. O que pode significar o retorno de velhos amores e fim de alguns relacionamentos. Então é isso, com Urano em jogo a pessoa se perde, volta. E todo esse rebu tem a ver com finais súbitos, reviravoltas súbitas, começos súbitos. Também pode ser interessante dentro dessa perspectiva, mas dentro de uma quadratura eu acho que é mais fácil o negócio azedar, tá? Desculpa, pronto, falei. E tudo isso em nome, no final das contas, da liberdade vital e transgressora da Lilith. Aí a gente tem que ouvir a Lilith. O que essa mocinha está dizendo? Está dizendo que ela precisa do próprio espaço dela, que ela precisa transgredir, porque ela é naturalmente uma transgressora. E é assim que ela vai alcançar a sua liberdade dentro dos relacionamentos. Tente localizar a sua Lilith dentro do seu coração, tá bom? Quanto a nós, é uma invenção para estarmos ao lado... Não? O que foi de novo, Aline? Você se perdeu? Ah, sim, claro. Quanto de nós é uma invenção para estarmos do lado do outro? Quanto de nós, verdadeiramente nós, o outro aguenta? No final das contas, o que eu quis dizer nesse texto, que, enfim, saiu uma péssima interpretação a respeito, tem a ver com as nossas personas. Personas que o Jung fala pra gente, tem a ver com as nossas máscaras, que a gente coloca para sair no mundo, e às vezes para tirar é difícil. Aliás, para quem quer entender um pouco mais sobre persona e sombra, deixo o vídeo para vocês sobre alguns pontos importantes da teoria junguiana que nos ajudam a circular pela astrologia. Então, às vezes, sustentar essa persona é pesado. Quantas das nossas personas a gente coloca e não consegue tirar e continua lidando com o outro?
Então acho que isso é um tempo para a gente pensar nisso, nesse período em especial, tá? Bom, seguindo, a gente vai ter o Sol em conjunção com a Vênus, que embora retrô, eu acho sinceramente que esse sim vai ser o período mais bacana dessa temporada, entre 11 e 13 de agosto. Aqui a gente está falando de um momento de bênçãos, de prazeres, de diversão, de gozar a vida, né? Um tempo bom para o amor, para a criatividade, para os filhos, para a paixão, para a alegria, né? Para o joie de vivre, para a alegria de viver, a alegria de estar vivo. Então que a gente possa aproveitar super esse momento, que é também um momento muito bacana para os casamentos, é uma baita data legal para uniões e casamentos, né? E também para performances artísticas, tá bom? Bom, vamos lá. Vênus, trígono, Quirón em Áries. A gente vai estar com um aspecto que também é favorável de 12 a 16 de agosto, né? Que pode curar aquela ingresia com a Lilith lá em cima, dias anteriores. Então aqui em boa relação com Quirón, a gente está falando de curar os amores, né? De repente sentar para conversar, falar das nossas vulnerabilidades. E quem sabe, em casal, né, a dois, a gente possa falar dos pontos fracos da relação. Isso daí para os leoninos assumirem os pontos fracos. É um negócio meio difícil, mas eu acho que vale a pena investir, tá bom? Como eu escrevo, quem sabe a partir de um encontro mais sincero, os casais possam curar as suas velhas feridas. Bom, mais um aspecto, mais uma data, é Sol em quadratura com Urano, acontece de 12 a 17 de agosto. Esse é um dia de boas reviravoltas, dentro de várias perspectivas, inclusive uma perspectiva financeira, tá? Porque Urano está em Touro. Então cuidado com questões econômicas, bolsas de valores, pode ser um dia de grandes reviravoltas, figuras, celebridades, líderes, presidentes que também dão, né, um pinote, acho que vale a pena a gente acompanhar, tá? E a última data, que eu acho que para mim é uma data, talvez a data mais preocupante, né? Vai ser Marte em oposição a Netuno. Marte tem Virgem, Netuno em Peixes. Falei sobre isso no vídeo Marte em Virgem. Para quem tem Marte em Virgem, um aspecto importante em Virgem, recomendo assistir esse vídeo. A tensão entre Marte e Netuno acontece entre os dias 20 e 24 de agosto. Esses são dias preocupantes para a gente estar mais ligado em se tratando de questões relacionadas à doença e contágio, tá? Então cuidado. A mesma configuração pode sugerir ações equivocadas, engano, fake news e incerteza. Netuno, tudo que toca, espalha. Então ele pode espalhar um adoecimento, ele pode espalhar uma informação equivocada, deliberadamente ou não, então é bom a gente prestar atenção, tá bom? Seria interessante também a gente ficar ligado em falsos diagnósticos e mentiras, como eu já tinha dito. Políticos experientes podem aproveitar a situação para usarem cortinas de fumaça. Cortina de fumaça é super Netuno em mau aspecto, né? Para camuflar situações reais. Enfim, no final das contas, moçada, o negócio é o seguinte: eu espero que todos se divirtam muito, né? Essa não é uma temporada... É uma temporada, digamos, um pouco mais suave do que as outras que a gente tem vivido nos últimos tempos. Em Leão, a gente realmente aproveita para gozar a vida, para viver a vida. É o auge do verão na gringa, né, no hemisfério norte. Para nós é inverno aqui embaixo, mas dentro de uma perspectiva simbólica, a gente vive esse momento de brilho pessoal, né, de diversão, de alegria. Então que a gente possa mergulhar nisso, inclusive... Porque a gente, esse ano teve Plutão em Aquário, ano que vem ele volta, e daqui um pouco Plutão vai estar fazendo oposição a Leão. Vocês já pensaram nisso? Deixo para vocês o vídeo de Plutão em Aquário, para os leoninos começarem a pensar que daqui para frente, lá na frente, um pouquinho, não vai demorar muito, eles vão estar com Plutão em Aquário. Como tudo isso vai mexer muito com tecnologia, mudanças na sociedade e pararatimbum, e tecnologias e invenções e inteligência artificial, that's the point. Antes que essa coisa toda termine com o planeta como nós o conhecemos, divirtam-se. É sobre isso. Bom, espero que vocês tenham curtido. Um beijo carinhoso para os leoninos e para as leoninas. Feliz aniversário, tudo de bom. Amanhã vai ter um vídeo especial sobre a Vênus retrógrada em Leão, em muito mais detalhes e de que maneira isso vai nos afetar e de que maneira a gente pode surfar nesse momento para a gente ter melhores resultados. Combinado? Então até amanhã, um beijo carinhoso, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.